Vilar, nesse bloco nós vamos discorrer aqui sobre o impacto, né, dos novos policiais, os GCMs terceiras classes, na carreira da Guarda Civil Metropolitana, a 16239, que vem trazendo vagas em todas as promoções verticais desde a sua sanção, né? Sim. Naturalmente, nós esperamos que tenhamos muitas vagas na promoção vertical de 2025, né? Mas numa análise prévia, nós, no momento, não descobrimos que não é bem assim, né? Antes de passar para você, né? Para você passar detalhes, né? Eu gostaria de deixar frisado aqui que para que nós, né? Tenhamos cuidado nos nossos pedidos, né? Sim. Que às vezes a gente faz um pedido e esse pedido pode ser atendido, né? A própria Bíblia, né? Ela fala, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, né? A gente sempre se compara com outras forças de segurança pública, né? Sim. E aí, quando é conveniente, a gente linka para lá, linka para cá, né? O fato é, né? Que outras forças de segurança pública não têm a preocupação que nós temos do ponto de vista de distribuição. Na verdade, a cabeça deles é mais o sentido, quanto mais gente promovida, melhor, né? E a redução trouxe esse resultado que você vai dizer agora, né? Exatamente, né? A gente vai colocar aqui uma tabelinha aqui. Esses valores que nós temos aqui foram tirados de um momento ali, né? Então, ou seja, foi feito um levantamento num determinado momento que chegou-se a esses números, né? Que nós temos na guarda hoje, ou seja, 44 IS, 7A, 337D, 111 inspetores, 1.546 subinspeitores, 473 CDs, 2.217 CEs, e aí os GCMs aqui, que aí são os de terceira, segunda e primeira, né? Tá junto aqui, 2.404, né? Lembrando também que aí, por exemplo, né, deixar sempre bem frisado que o nível 1 inclui o CE. Ele está dividido aqui, mas inclui o CE. Sim. Esse recorte, ele não é, quando ele foi feito, ele já não é o mesmo hoje. Exatamente. Então hoje nós temos mais policiais tomando posse, né? Esse cenário vai se alterando ao longo do tempo. Obviamente que tudo leva a crer também que até dia 31 de dezembro Sim. nós tenhamos aposentadorias. Isso. Né? Então, e quem está se aposentando? Normalmente são os inspetores, né? Isso. Né? Os IDs, numa maioria, né? Porque dos inspetores são os mais numerosos, né? Sim. E, obviamente, também os subinspetores. Então, ou seja, né, nós estamos fazendo só uma discussão aqui, uma prévia, para que a gente crie consciência das coisas. Porque com a implantação do subsídio, nós tivemos uma mudança radical na guarda. É inevitável. Né? Ou seja, nós temos hoje a base da guarda ganhando muito bem. O salário é 4 mil, é muito bem, Vilar? Não, 4 mil não é muito bem. Mas é melhor do que o 280. É verdade. Fato. E assim, as possibilidades. E se você quer discutir possibilidade, eu sempre recomendo. Entre no portal da transparência. Exato. Tá tudo lá. Aí você coloca lá terceira classe, você vai ver lá os valores que terceira classe recebe, subinspetores, né? Ou seja, a possibilidade de colocação de dinheiro no bolso do policial ficou muito melhor depois da implantação do subsídio. Isso é fato. Sim. Foi justo com toda a categoria? Não foi. Né? Então, algumas pessoas, eu me incluo, né? Não tivemos nenhum tipo de, vamos dizer assim, de melhora, né? Salarial, né? Se eu tivesse no operacional, eu poderia estar fazendo as DEACs também e estar ali também com uma colocação de dinheiro melhor na conta, porque não é salário. Isso. Né? E aí a gente sempre fala, principalmente com os novos policiais que vêm aqui, para ter disciplina financeira, porque salário é uma coisa, gratificação é outra. Né? Se acontecer alguma coisa com você em questão de saúde, você vai receber o salário e não as gratificações. Né? Sim. Mas aí, Rafael, vamos ao que efetivamente interessa. Né? Sim, sim. Os números, nesse primeiro momento, eles não são muito bons. Eu estou olhando a minha colinha que está atrás aqui do Polícia Municipal já. Né? E assim, com esses números, para CD não teria vaga. Exatamente. Né? Não teriam vagas. Para IA também não. Né? Então nós teríamos um efeito cascata, seriam as vagas de inspetor. Sim. Para, no caso, CD, né? Que é no nível 2. Só que não é suficiente. Né? Então seriam, ou seja, para inspetor teriam 16 vagas, mas é insuficiente para que abra vagas para a classe distinta. Exatamente, porque tá em menos 20, né? Menos e aí 20, as 16 vagas de inspetor ficariam, né? menos 4. Vai ficar menos 4. Exatamente, né? Ou seja, né, com o efeito cascata,
com os números que nós acabamos de apresentar aqui, tem 4 pessoas a mais, né, do que o nível comporta. Exato. Então, obviamente que nesse caso não abre vaga para classe distinta. Vou frisar novamente. Esse é o recorte de ontem, porque hoje o cenário já mudou. É verdade. Né? Hoje outras pessoas tomaram posse, né? O cenário já é completamente diferente. Agora, veja bem, Rafael, nós estamos vivendo, nós vamos falar disso um pouco daqui para frente no programa, né? Um pouco mais para frente, né? O cenário turbulento, eleição, né? A gente está vindo num ascendente aí teve esse mar de informação ruim aí, né? E assim, isso é o resultado, nós estamos pagando um preço por aquela alteração que teve lá. Exatamente. Lá no subsídio. Sim. Porque se os números, se as porcentagens não tivessem sido alteradas, né, nós teríamos, com esses números de ontem, nós teríamos 195 vagas para a classe distinta. Né? 195 de menos vagas. 4 para 195 positivas. A diferença é brutal, né? Então, ou seja, 195 pessoas do nível 1, né, os classes especiais, teriam condição de ter uma carreira melhorada, se não tivesse havido aquela alteração lá atrás. Né? 21 inspetores de agrupamento. 21 inspetores de agrupamento. Né? E 73 inspetores. Ou seja, 73 subinspetores teriam condição de ter a sua carreira alavancada se as porcentagens fossem aquelas, né, originais da 16239. Assim, aí fica claro, né, o impacto que isso teve. Aí, assim, eu escuto às vezes algumas pessoas falando, mas tem muito isso, tem muito aquilo. Quando eu vejo uma viatura na rua com primeira classe de encarregado, com classe especial de encarregado, é porque está faltando CD subinspetor. Porque eles não deveriam exercer essa atividade. É verdade. Né? Essa atividade, ela é uma competência da categoria classe distinta subinspetor. Né? Para frente, né? Inspetor, inspetor de divisão e assim por diante. Então, ou seja, quando você tem um profissional, um primeira classe, um classe especial, às vezes até uma terceira classe, dependendo da situação, como encarregado de viatura, isso quer dizer que ele está exercendo uma função para a qual existe uma remuneração maior, mas o governo está economizando com ele. Eu vou pagar menos para alguém fazer um serviço que deveria ser feito por alguém que recebe mais, mas que por algum motivo não está naquela viatura. Né? Então, é um trabalho de conscientização. Né? Porque assim, nós vamos apresentar um outro número, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Sim. Vou pegar minha cola aqui que fica mais fácil. Não fico sofrendo à toa aqui. Nós vamos falar um pouquinho, né, naquele assunto lá da Cracolândia, né? Mas eu fiz uns levantamentos aqui. Na Prefeitura de São Paulo, tem 61 policiais militares, né, no Executivo, a serviço do Executivo. Sim. 3,24% são do topo da carreira. Sim. Só um detalhe, Vilar. Para quem discordar desses números, também estão disponíveis lá no portal da transparência. Fique à vontade. Faz o levantamento, pega a calculadora, calcula, não tem problema nenhum. Né? Então, ou seja, lá no topo da carreira, ou seja, a prefeitura, dentro desses 61 policiais militares, ela trouxe 2 pessoas que são do topo da carreira. Isso corresponde a 3,24%. Enquanto que tem gente aqui achando que é muito 1%. 1% era demais, muito, né? Poxa, é muito. Não é muito, não. E o pior, né? Quem tava dizendo que era muito, era gente do nível 4, né? Então. O discurso da conveniência, Aí né? fica fácil, né? Chegou eu lá, vou, eu sento na cadeira e depois eu desdenho daquela regra que me subsidiou, né? Exatamente. Então, e assim, fica essa reflexão, porque a gente escuta as pessoas falando, não, vamos mexer no plano de carreira, tem que mexer no plano de carreira. Será que vai mexer para melhor? Eu acho que não. As mexidas, né? A mexida, né? Na 16239, nesse quesito foi para pior. Sim. Não, vou repetir aqui, porque senão as pessoas fazem mau uso, né? Principalmente aqueles caras que quer ser candidato a vereador, mas não sabe o que uma ADI faz com uma lei, aí vai fazer mau uso da palavra, né? Você mesmo, você sabe. Depois você vai lá e faz sua crítica, ela fica à vontade. Então, a implantação do subsídio para o policial início de carreira foi maravilhosa. Para a guarda foi maravilhosa, porque agora a tendência é que essas pessoas saiam menos para ir para outros concursos. Nós tivemos aí
alguns pedidos de exoneração, né? Pessoas que passaram outro concurso. Exatamente. Mas é muito menos do que nós tínhamos há um tempo atrás. Que era chamamos até aqui no sindicato de êxodo. É verdade. Que nós tivemos em algum momento, né? Então, assim, esse fenômeno, graças a Deus, em virtude da implantação do subsídio, não acontece mais. Contudo, a gente tem que ter isso claro, porque, veja, alguém criou uma dificuldade para daqui a alguns anos querer vender uma facilidade. Aí, para o Vilar sair de subinspetor e Deus sabe virar o quê na guarda? Dar o pulo do gato. E a gente não pode admitir mais isso. É verdade. Porque a carreira funciona. Funciona. Está provado aqui. Que com toda a redução criou essa limitação. Contudo, se tivesse os números originais, nós teríamos uma promoção considerável para 2025. É verdade. Né? Considerável para 2025. Contudo, né, infelizmente, né, algumas pessoas ainda querem vender ainda o engodo, que é engodo, tá? É engodo. O engodo de uma reestruturação. É verdade. Sendo que é só aumentar o salário. Sim, sim. Eu acordei um dia, Rafael, e eu fiz uma reestruturação. Na minha reestruturação, o inicial da carreira é 7 mil. Nossa, Vilar, 7 mil tá em 4. Exato. Para 3 não é muita coisa. Sim. Né? Falta pouco. Dinheiro tem. A prefeitura não tem mais dívida. Ela quitou a dívida. Agora, assim, vai depender de, não sei quem serão o prefeito no ano que vem, né, em 2025, se vai dar prioridade para a discussão da segurança pública ou se ele não vai dar prioridade. É uma questão, né, de governo e tal, e obviamente nós, enquanto categoria, de irmos lá e brigar para se ter um aumento. Porque se o salário for de 7 inicial, lá no final da carreira vai se equiparar mais ou menos a coronel, que hoje está em torno de 18, ficaria em torno aí de 25 mil reais, sim, mais ou menos. Ou seja, um bom salário, né, comparado com a Polícia Militar aqui de São Paulo, né? Obviamente que tem outros fatores que vão elevar esses 25 mil, exato, que é se ele for fazer DEAC, ou se ele estiver numa unidade que tem gratificação, se ele estiver numa função gratificada de comando. Ou seja, o salário, na verdade, se o cara se aposentar, é aquele salário, né? E nós não estamos falando de nenhum absurdo, sim, porque nós já fizemos aqui um programa Vamos Comparar com o Paraná. O Paraná arrecada muito menos que a cidade de São Paulo mais, né? E paga 24, 25 mil reais pro coronel lá. E tem um efetivo que são 22 mil policiais militares no estado, que é muito superior ao que nós temos hoje na guarda, de 7 mil. Né? Então, ou seja, essa matemática, ela não bate. Não bate. Ela não bate. Né? Obviamente, mais uma vez aqui, né, precisamos ter consciência para saber cobrar. Agora, precisa entender o que nós vamos cobrar. Porque se você cair na gamela, no engodo de querer cobrar plano de carreira, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem carreira. É verdade.